Olá, meu nome é Daniel Donda e nesse videocast eu vou falar um pouquinho sobre o DNS. Vamos abrir aqui o DNS, o console de gerenciamento do DNS, e vamos estudar um pouquinho, entender como que ele funciona. Ele é composto aqui de dois tipos, de zonas de pesquisa. Zona de pesquisa direta, Forward Lookup Zones, que ela é bem simples de entender. Existe uma zona chamada MCSE Solution.local. Se eu perguntar alguma coisa sobre essa zona, ele consulta nos registros que aqui estão e vai retornar para mim essa informação. Por exemplo, se eu perguntar quem que é SRV1, ele vai responder para mim que é o 92681.107. Depende do tipo de registro que eu tenho aqui, ele me retorna a informação. O registro mais comum é o registro do tipo host. Eu vou criar um registro chamado Web Server. Veja que ele já forneceu para mim o nome totalmente qualificado, webserver.mcssolution.local. Agora eu forneço o IP, 192.168.1.107, essa máquina mesmo. Eu ainda não tenho uma zona reversa, vou desmarcar isso aqui e a gente já entende o que é isso aqui. Então adiciono esse host e ele adicionou com sucesso. Ok. Vamos testar. Se eu for aqui no prompt de comando e eu fizer ping webserver.mcssolution.local, ele vai procurar dentro do DNS, na zona de pesquisa direta mcssolution.local, e vai achar o registro do tipo A e trazer para mim o IP. Super simples. Ainda aqui no DNS, a gente pode criar um apelido para esse web server. É o alias ou cname. Simplesmente eu coloco o apelido, por exemplo, www. Veja como vai ficar. E no nome ou target, eu venho no browser para achar. Se eu tiver muitos registros, eu poderia digitar ou procurar. Web server é o nome da máquina, www é o apelido para ela. Aí eu dou um OK e eu criei mais um registro do tipo cname. Vamos testar de novo. Ping www.mcssolution.local. Ó que legal, ele pingou o servidor web server. Eu fiz uma pergunta para o DNS. Quem que é www? Ele falou que é o web server. O web server é um 92681.107, que foi o que ele pingou. Bem legal. Bom, todas as perguntas que eu faço para o meu DNS, ele procura dentro da zona que ele conhece e responde. Geralmente eu pergunto o nome e ele me traz o IP. Porém, é possível fazer o quê? O reverso. Eu perguntar qual é o IP e ele me trazer o nome. Para isso, nós precisamos configurar a zona reversa. Ela não é configurada de maneira automática quando eu instalo o Active Directory. Aliás, esse DNS ele está aqui instalado e ele foi automaticamente criado pelo programa de instalação do AD, junto com o DCPromo. Eu vou criar uma zona reversa. Clico em Next. Quando eu crio uma zona, eu tenho a opção de criar uma zona primária. Essa zona primária ela pode estar armazenada ou não no Active Directory. Nesse meu caso, eu vou dar preferência para que esteja armazenada no AD. Eu posso criar uma zona secundária, desde que já exista a primária. E eu posso criar uma zona stub. A zona stub ela traz informações a respeito de zonas existentes, ou alguns registros que são dinamicamente atualizados. Eu vou criar a zona primária armazenada no AD. Clico em Next. Vou deixar a opção padrão para que ela replique as informações para todos os servidores DNS no meu domínio, mcssolution.local. Clico em Next. Essa zona vai ser do tipo IPv4. Clico em Next novamente. E aqui eu vou fornecer o ID da minha rede, que é o 192.168.1. Clico em Next. Posso aqui também
marcar a forma como que as máquinas vão fazer o seu registro no DNS. Eu vou deixar que elas vão fazer os seus updates dinamicamente de maneira segura. É o recomendado. Clico em Next e clico em Finish. Isso que eu acabei de falar, que são os updates, né, dinâmicos, significa o seguinte, olha, se uma máquina vier a ser membro do meu domínio, automaticamente ela pode vir aqui e fazer o seu registro, sem eu ter que popular manualmente, né? Como, por exemplo, eu posso vir aqui no meu mcssolution.com, que é a zona de pesquisa direta, criar um servidor. Vamos colocar aqui, server 2, por exemplo. Colocar um IP 192.168.1.200, por exemplo. E marcar aqui para ela criar, né, o seu registro reverso dentro da minha zona reversa. Clico aqui em Add Host. Ok, criou com sucesso. Esse registro ele é estático, ele não é dinâmico. Os registros dinâmicos eles possuem um timestamp. Isso aqui não fui eu que criei, foi automaticamente criado na instalação. Os registros dinâmicos sempre devem ser atualizados, né? A própria máquina que vai fazer a sua atualização. Já os registros estáticos, a máquina não vai fazer a sua atualização automática, né? Sou eu que criei, eu que devo mudar, se caso alterar o IP desse meu servidor. Como quando eu criei esse server 2 eu marquei a opção para criar a zona reversa, vamos ver se ele criou. Do server 2, deixa eu dar um refresh aqui. Olha, ele criou. Server 2. Quando eu perguntar quem que é o 92.168.1.200, ele vai me responder que é o server 2.mcssolution.local. Bem facinho. Bom, qualquer pergunta que eu fizer para o meu DNS a respeito do meu domínio, ele sabe aonde procurar. Ele vai responder se existir ou se não existir o registro. Ele responde de maneira negativa. Porém, se eu fizer uma pergunta para o meu DNS, por exemplo, ping google.com, ele vai conseguir responder? Espero que sim, vamos ver. Ele respondeu. Ele conseguiu traduzir, né, o google.com para o seu respectivo IP. Quem fez isso foram os root hints. Eu vou nas propriedades do meu servidor. Aqui, root hints. São servidores raízes da internet. Ele vai fazer essa pergunta, né, para um desses servidores, e esses servidores vão fazendo os encaminhamentos corretos até que ele me traga a resposta. O mais comum é eu criar um forwarder, ou seja, um encaminhador. Um encaminhador, ele faz o seguinte: qualquer pergunta que eu fizer para o meu DNS, que seja diferente do mcssolution.local, porque isso ele sabe, ele já conhece. Então, se eu fizer uma pergunta para sobre um nome diferente, ele vai encaminhar para esse servidor. Eu posso colocar aqui o DNS público do Google. Vamos ver se ele valida. Ele validou. Eu dou um OK. Então, qualquer nome que meu servidor DNS não souber responder, ele vai mandar para o Google. Aí eu dou um OK. E eu acabei de fazer a configuração do meu servidor DNS com um encaminhador para o Google e ele já está funcional. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre o DNS. É isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.